Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E eu digo aqui não somente neste lugar, porque o nosso Deus não habita em tendas ou templos feitos por mãos humanas. Ele não está só aqui, Ele é onipresente, está em todo lugar. Então você está aqui neste mundo para adorar ao Senhor. Eu convido você a aproveitar este momento agora para adorar juntamente conosco, essa adoração coletiva. Porque se não for para adorar ao Senhor, o que nós estamos fazendo nesta terra? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Celebra o Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque sou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar. A igreja canta: se não for pra te adorar, se não for pra te adorar. Para que nasci? Porque estou aqui? Quero te adorar. A última vez: se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, eu estou aqui.
Senhor, estamos aqui nessa terra para te adorar. Então reina em nós, Senhor, com teu poder. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar vai me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar, tudo que eu falar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. a Ele seja a glória. Porque nós cantamos isso, mas às vezes na prática não praticamos. Mesmo assim, Ele continua a nos amar. E eu convido você a louvar ao Senhor, porque o seu amor não falha. Mesmo sem merecer, Ele continua a nos amar. Nada vai me separar
faz que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Creia nisso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele faz. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo Para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Glória a Deus. E depois de um mês ouvindo o Senhor falar ao nosso coração que é tempo de consagração, nós convidamos você a escolher viver uma vida de louvor ao Senhor. Que seja essa a sua oração. Senhor, o Senhor me ama tanto que eu escolho te louvar. Eu escolho te louvar por tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Deus é criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim.
ti. Amém. Você pode sentar. Ó Deus querido, obrigado, ó Pai, porque nos reunimos aqui na Tua presença e escolhemos hoje, ó Deus, começar a nossa semana na Tua presença, colocando nossas vidas em Tuas mãos, para vivermos, ó Deus, na Tua presença nossos dias. Colocamos aqui agora, ó Pai, cada vida, cada coração, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco aqui nessa noite, e que o Senhor traga a resposta que cada coração aqui precisa, e o Senhor traga, ó Deus, o encorajamento que cada coração venha necessitar, e que o Senhor traga hoje a visitação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas aqui nesta noite, porque nós escolhemos, ó Deus, Te servir, nós escolhemos, ó Deus, consagrar nossas vidas ao Senhor, escolhemos, Senhor, o Teu caminho, e sabemos, ó Deus, que foi o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo, para que possamos andar no Teu caminho e viver a Tua vontade aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio vai fazer a leitura da nossa devocional nesse dia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Dia 30, o dia do Senhor virá. Leitura bíblica, 1 de Pedro, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e Apocalipse 21, 22. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. Tudo nesta existência é transitório, mas vivemos com sede de eternidade. Ninguém quer morrer. Somos seres que desejamos a vida eterna. Temos essa promessa em Jesus Cristo, e a consumação dela acontecerá na sua segunda vinda, quando será estabelecido definitivamente o governo de Deus sobre toda a criação. Portanto, devemos trabalhar apressando a sua vinda, conforme nos instrui o apóstolo Pedro. Devemos nos colocar a serviço deste grande projeto de Deus. Este último dia de jornada de consagração, de fato, não deve ser o último, mas deve representar o que desejamos pelos próximos dias, meses e anos que Deus tem preparado. Devemos buscar a consagração diariamente, ou seja, todos os dias que ainda viveremos devem ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos viver para Deus em todas as dimensões da vida, nas emoções, nas razões e nos relacionamentos. Estaremos construindo o reino de Deus onde estivermos e em tudo o que fizermos, se houver submissão aos valores, princípios e mandamentos da palavra de Deus. Abreviaremos o retorno de Cristo ao estendermos a pregação de seu evangelho a todos os povos deste mundo. Devemos nos colocar como agentes do reino, proclamando a salvação em Jesus Cristo. Precisamos pedir a Deus que todas as igrejas vivam para a glória de Deus, que de seu meio sejam levantadas pessoas para pregar o evangelho às nações. São necessários tradutores da palavra para os povos em cuja língua ainda não há sequer um versículo bíblico, pois há mais de 1.200 línguas para as quais a Bíblia não foi traduzida. Abreviaremos o retorno de Cristo quando todo o povo de Deus passar a viver em consagração
em santidade, seguindo a ética da palavra de Deus. Quando as famílias estiverem unidas em clamor e oração, quando as igrejas estiverem unidas na evangelização, quando o mundo reconhecer o poder de Deus se manifestando em nós e em nossas comunidades. Abreviaremos o retorno de Cristo a partir do momento em que toda empresa cristã começar a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos de empresários crentes consagrados, cujas empresas sirvam aos interesses do reino de Deus e à sua justiça. Abreviaremos o retorno de Cristo se de fato levarmos a sério uma vida de oração e intimidade com Deus. Quando os nossos joelhos calejarem pelas muitas horas de clamor pelas nações, pelos jovens drogados, pelos enfermos, pelos que estão presos, pelos que estão se prostituindo e pela cessação de todo o mal que paira sobre este mundo. Quando clamarmos pela vida das crianças, pela proteção à infância e quando militarmos em favor delas. Abreviaremos o retorno de Cristo quando de fato formos mais solidários, mais altruístas, mais mansos, mais humildes, mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Creia que todos os crentes em Jesus Cristo devem buscar mais a Deus e viver conforme Jesus Cristo viveu. Não há nada mais nobre e valoroso do que um crente que se gasta na obra de Deus com sinceridade e amor a Ele. Na verdade, Ele está plantando sementes que brotarão na eternidade e servirão para trazer grande alegria a este mundo. Tempo de consagração foi uma jornada de crescimento e amadurecimento cristão. Portanto, posso dizer que minha vida nunca mais será a mesma e espero que você também tenha tido essa experiência. Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Oremos. Obrigado, Deus, por permitir que eu conclua essa jornada. Que a palavra germine em minha vida. Que os meus lábios te louvem em espírito e em verdade. Que meu testemunho te agrade e transforme tudo ao meu redor. Que no retorno de teu filho eu seja achado como teu filho. Dá-me força e graça, sabedoria e perseverança para viver consagrado a ti todos os dias que ainda me restam. Louvo-te, exalto-te, meu Rei, Senhor Jesus Cristo. A ti toda a honra e toda a glória. Amém. Nós vamos começar ouvindo alguns testemunhos e o pastor Antônio quer compartilhar o testemunho dele, do que representou essa jornada na vida dele e na família dele. Os irmãos que gostariam de dar o seu testemunho podem vir aqui à frente também. Nós vamos colocar cada um aqui. O Saulo pode vir também, ele disse que quer dar o testemunho. Mas se tem mais algum irmão que gostaria de compartilhar um testemunho do que representou esse mês na sua vida, na sua casa, pode vir no seu lugar aqui à frente enquanto o pastor Antônio estiver dando testemunho dele. Esse mês nós tivemos um mês de bastante experiências com Deus. E eu gostaria de testificar aqui aos irmãos o exemplo do meu filho, que me solicitou que eu falasse em nome dele, né? E com prazer eu faço isso. O Mateus estava passando por uma fase de consolidação do período de estágio dele, está fazendo o curso de administração. E ele estava um pouco angustiado, aflito, porque não conseguia nenhuma oportunidade. E a gente, eu, a esposa, os meninos, nós desafiamos então, fizemos aí um desafio de fé, no sentido de que as portas fossem abertas para ele.
E achei interessante que no dia que nos foi passado aí o papel para fazer a solicitação, cada um de forma independente colocou o mesmo propósito, que Deus abençoasse o Mateus nesse sentido. E depois, quando nós perguntamos a cada um dos meus filhos, irmãos conhecem, o Lucas, Mateus e Marcos, né, e a Lana, e nós que estávamos aqui naquela noite fizemos o mesmo propósito, pedindo a Deus que abençoasse o Mateus nesse sentido. E outro dia, né, Lana, já o Mateus foi convocado para fazer uma entrevista ali na FIEG, e graças a Deus ele conseguiu, tá atuando ali na FIEG, gostando do trabalho que ele está desenvolvendo. Eu fico feliz de perceber que nós sempre temos oportunidade de trazermos ao nosso Deus, não só num conceito teórico, algo que pode ser reduzido a um conceito, mas uma pessoa com a qual nós podemos nos relacionar e estabelecermos experiências como essa pequena experiência que nós tivemos esse mês, que testemunha ainda mais, e consolida ainda mais essa percepção de que Deus está vivo, que Ele é real e Ele quer participar da nossa vida, do nosso existir, os momentos que muitas vezes nós achamos que não são tão solenes, mas Ele está presente para nos abençoar. É isso. Ninguém mais vai dar testemunho nessa noite, irmãos? Pode vir aqui à frente. Irmão Saulo quer compartilhar com a igreja também uma bênção que ele recebeu. Que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Mentira, não é isso. Porque o meu time não precisa disso, é um time muito bom, né? É só para dizer que eu estou aqui há menos de 2 anos e a direção da TV Globo, do Rio de Janeiro e São Paulo, resolveram acreditar, colocar um âncora novo no Bom Dia Goiás, que tem um pouco a cara do povo, né? Que brinca, que conversa, que fala as coisas que o povo acha que deve ouvir. E eles vão cometer essa ousadia amanhã às 6 horas da manhã. E eu vou estar lá. E eu vi o pastor Antônio falando que 1.200 línguas no mundo ainda não conhecem Jesus, porque a Bíblia não foi vertida para esses idiomas, dialetos. Engraçado que eu já disse para vocês, eu gosto muito de ler, mas eu nunca havia me deparado com esse livro. E tem 2 anos e ele transformou minha vida, a cada dia mais. Passei o mês de novembro doido para vir aqui pela manhã, não pude, nessa jornada que o senhor empreendeu aqui, né? Passei um frio danado em São Paulo, no treinamento lá, e a minha mente viajava, estando lá ou estando próximo aqui, circulava em torno deste endereço, porque eu sabia que aqui existiam pessoas que estavam pedindo a Deus. E hoje meus olhos percorrem muitas expressões que são para mim âncoras nessa minha caminhada. E amanhã eu vou me tornar um âncora de jornal, que eu já fui há um tempo e vou fazê-lo. E o meu barco navega em águas tranquilas, mesmo se o mar enfurecer. Eu não tenho insegurança nenhuma mais na minha vida, e espero continuar aqui muitos e muitos anos, até os cabelos ficarem brancos. Mas os cabelos já estão brancos, então até que eu os perca. Mas até o último fio que recobrir o meu crânio, dentro dele vai estar Jesus Cristo. Obrigado. Boa noite, igreja. Estava com saudade da igreja, 1 mês fora. É impressionante o tanto que Deus faz quando é o tempo de consagração. Ele não só faz nesse tempo não, mas no tempo de consagração parece que a nossa fé é ainda mais testada. E todas as vezes que nós temos o tempo de consagração, a minha vida sempre tem uma modificação, uma virada, né? Em outubro, eu fui demitida. E estou desempregada até hoje, para a honra e glória do Senhor. Ele é que sabe todas as coisas. Demitida em outubro, dia 2 de novembro, eu vim para o ensaio na igreja, 5 horas da tarde. E do nada, eu com a minha filha no colo,
Meu joelho literalmente estourou. Fez um barulho absurdo. O seu Antônio presenciou. Eu caí no chão e não conseguia mais me levantar. Eu fui carregada pelos meninos. Né? Então, assim, eu fui no hospital no dia. O médico do IOG não sabia nada. Infelizmente, era... Coitado, não sabia nada. Enfaixou a minha perna, da coxa até o tornozelo. Disse que eu tinha que ficar com a minha perna imobilizada por 7 dias. E eu, desempregada, eu falei: Senhor, com uma filha de 1 ano, como é que nós vamos fazer? Isso não existe. Tem possibilidade de eu ficar sem andar, né? Então, e eu ia viajar na terça-feira, de madrugada. Na segunda-feira, eu fui no meu médico. E antes disso, eu passei a noite inteira acordada com dor. E eu não conseguia pôr meu pé no chão. A Soraya acompanhou, ela viu. Eu estava com uma dor absurda. Eu não conseguia andar mesmo. E na segunda-feira, desse período de domingo para segunda que eu passei acordada, eu orei e falei: Senhor, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor conhece e sonda o meu coração. E o Senhor sabe que neste momento eu não posso ficar sem andar. E na segunda-feira eu fui no meu médico, e o meu médico mandou tirar a imobilização, disse que de jeito nenhum, que se eu pusesse aquela imobilização eu ia realmente ficar sem andar muito tempo. Então ele tirou, passou uma medicação, eu viajei de muletas. E eu continuei orando: Senhor, eu preciso arrumar um emprego, eu não posso ficar desempregada, eu não posso andar de muletas. O Senhor precisa me fazer andar de novo. Então hoje eu sou a prova viva de que eu estou andando novamente. Amém? Boa noite. Então, irmãos, tem bem pouco tempo que eu faço parte da igreja, tem pouco tempo que eu aceitei Jesus, de fato eu nem sou batizado ainda. Agradecer a oportunidade que agradecer ao pastor Carlos por ele ter dado a oportunidade de falar aqui na frente. Então, eu tenho 18 anos, sou jovem ainda, tem muita coisa que eu quero fazer, muitas coisas que eu quero realizar ainda, muitos planos. Muitos planos em Deus a partir de agora. E eu queria dizer que nesse tempo que eu estou experimentando a igreja, nesses 8 anos que eu vivi, tudo que eu já passei, a melhor coisa que me aconteceu foi Jesus Cristo. Depois que eu comecei a frequentar a igreja, depois que eu comecei a ler, eu ganhei de presente o tempo de consagração de 2 amigos meus, muito especiais. E eu nunca tinha acordado de manhã, me olhado no espelho e falar: cara, eu sou muito abençoado. Eu recebo muito de Deus, eu nunca reparei nisso, nunca dei atenção às coisas pequenas da vida. Eu passava pouco tempo com meu pai, comecei a ser mais amigo do meu pai, da minha mãe, respeitar mais a minha irmã. É estranho, né? Num dia você está triste, outro dia você conhece Jesus, no dia seguinte você está feliz. Você vem aqui na frente falar, espalhar a palavra, mostrar que Jesus é uma coisa boa. E todos os dias que eu acordo eu penso assim: cara, hoje eu quero fazer uma coisa boa, eu quero apresentar Jesus para alguém, eu quero ajudar alguém. E eu não tenho muita coisa além de dizer, a não ser: Jesus Cristo é o único caminho. Obrigado. E no próximo domingo o Heitor vai estar descendo as águas junto com o Igor, junto com a irmã Leila, a irmã Taleia. Vão estar descendo as águas aqui domingo que vem. Então vai continuar esses testemunhos. Deus age, amém, irmãos? Crê no poder de Deus. Se você estiver aqui pensando numa fagulhinha assim: será, Senhor? Ele diz para você: tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos falar juntos? Tudo é possível ao que crê. Não deixa Satanás roubar a sua bênção hoje, não. Não deixa Satanás te tirar a vitória dele para a tua vida, não. Amém? Nessa próxima canção, tempo de consagração, traz o seu dízimo, traz a sua oferta para a honra e glória do Senhor Jesus.
ando tão ocupado com tantas coisas, perdendo tempo sem ter tempo pra Deus, quase me acostumando a não mais ouvir sua doce voz e me esquecendo que eu nasci pra ser seu. De tão inquieto não me assento aos seus pés para entender o que Ele quer me ensinar, perdendo o foco de que aqui não é o meu lar e que pra eternidade eu devo plantar. É tempo de buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão, família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. É tempo de buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão, família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. Tempo de consagração. Consagro minha vida, consagro minha família, meus bens, meus sonhos, minha profissão. Consagro meus talentos pra edificação. Decido viver o tempo de consagração. É tempo de buscar a Deus, com Ele ter constante comunhão, família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. Com Ele ter constante comunhão, família inteira em seu altar, disposta a orar e adorar. Tempo de consagração. Eu decido viver o tempo de consagração. Sim, Senhor, que seja realmente nossa decisão e não apenas a nossa canção. Viver em consagração constante ao Senhor, pois para isso fomos criados. Que seja essa a razão da nossa vida, que seja esse o nosso respirar, viver para Ti, Senhor. Para que em tudo que nós façamos, Teu nome seja glorificado, não apenas aqui quando cantamos, quando erguemos nossas mãos, quando nos alegramos na Tua presença, mas também ao sair daqui no trânsito, em família, no trabalho, na faculdade, no colégio, que também ali nós estejamos vivendo em consagração ao Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós, Pai. E assim nós possamos ganhar muitas pessoas, mostrando a diferença que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Louvamos ao Senhor por nesse momento podermos também Te adorar com nossos dízimos e ofertas. Rogamos Suas bênçãos sobre Teu povo, continuando a abrir portas, enviando clientes, concretizando negócios que estão para serem fechados, para que os Teus filhos possam ter o seu sustento material, mas que acima de tudo sejam fiéis em reconhecer que é do Senhor que vem todas estas bênçãos, e assim glorifiquem também ao Senhor com suas finanças, Pai. Continua falando ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai.
30 dias. Nós estivemos com a igreja aberta todos os dias aqui, orando pelos pedidos, pelos desejos, pelos propósitos, pelas vidas. Vocês viram aí pessoas que foram tocadas, têm sido tocadas, e eu fico cada vez mais assim surpreso. Quando eu leio assim o livro novamente, eu falo, como Deus é misericordioso, né? Isso foi 4 anos atrás, e o livro ainda fica super atual em algumas reflexões. Acho que vocês devem ter tido essa experiência de perceber a atualidade desse desafio, dessa reflexão nesse texto. E a consagração não deve ser algo para um momento na vida do cristão. A consagração precisa ser algo para a vida do cristão. E é sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. Permanecendo em consagração de vida. Vamos todos falar juntos o texto base do nosso tema de consagração. Vamos todos juntos. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem tem a solução para as nossas vidas é Deus, amém? Você não pode jamais permitir e achar que a sua posição social, que os seus estudos, que a sua garantia de profissão, que qualquer outra coisa no mundo venha tirar da sua mente, do seu coração, a certeza de que quem pode trazer solução para a sua vida, para as nossas vidas, é Deus. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, buscar conhecer a Deus de uma maneira que seja cada vez mais profunda. Que a nossa experiência não seja experiência religiosa, mas que a nossa experiência seja experiência de transformação de mente, de alma, de coração, de entendimento, de propósitos, de desafios. Se você cair na cilada da religião, a sua vida cristã tende a ir ao fracasso. Se você cair na cilada de substituir Deus e de colocar qualquer outra coisa na sua vida que não seja o Senhor, você vai cair numa cilada. E a cilada de Satanás é justamente essa: tirar a sua atenção de Deus, tirar o seu foco do Senhor e criar qualquer outro altar, qualquer outra coisa para substituir Deus na sua vida. E eu quero então te mostrar hoje, através da leitura de Atos, no capítulo... Estou perdido aqui agora. Vamos ver aqui. Que mudou tudo aqui agora, irmãos. Paulo em Atenas. Não vou lembrar agora o capítulo, irmãos. Isso, amém. Atos 17, nós vamos ler do versículo 22 em diante. Porque o que os atenienses estão fazendo? Tirando Deus, substituindo Deus de suas vidas. E Paulo chega naquele local, e então ele diz uma proclamação extremamente poderosa naquela noite, e para nós aqui hoje. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 30. E ele diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra.
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O contexto desse capítulo é justamente o contexto que Paulo está dizendo. Eles tinham colocado diversos outros deuses na vida deles. E dentro dessa ideia, eu queria que você pensasse, o que tem substituído Deus na sua vida? O pastor Sammy Tipton, alguns anos atrás, na década de 90, ele escreveu um livro que se chama Fator Oração. E ele diz que nós somos a geração que menos ora em toda a história do cristianismo. Porque ele diz que anteriormente as pessoas oravam, se um filho estava doente, eles oravam pelo filho e ficavam às vezes a noite toda orando pelo filho, pedindo a cura do filho. Na época da lavoura, então eles oravam a Deus para saber que época eles deveriam plantar, arar a terra. Eles oravam a Deus e pediam chuva a Deus. E nós somos a geração que um filho fica doente, a gente pega o termômetro, coloca debaixo do filho, se está acima de 39, a gente sai correndo para procurar um pediatra num pronto-socorro. E lembra de orar lá depois que já está lá depois. E não ora mais pelo filho que está doente, muitas das vezes. Nós somos a geração que a gente quer fazer alguma coisa, a gente consulta os estudiosos e não consulta mais a Deus. Nós tiramos Deus das nossas vidas, tiramos Deus do centro da nossa vida, do centro do nosso coração, do centro das nossas intenções, do centro das nossas atitudes, do centro da nossa motivação, do centro daquelas coisas que nós queremos realizar, e vamos tocando a vida, vamos levando a vida e vamos excluindo Deus da nossa vida. Começamos então a viver no automático, no piloto automático. Eu acordo, vou para o trabalho, ganho meu dinheiro, gasto meu dinheiro, e ninguém tem mais nada a ver com isso, comigo. Porque eu estou vivendo a minha vida no meu piloto automático. E vivendo nesse piloto automático, essa geração é a geração que menos ora, essa geração é a geração que nós estamos vendo, cada um vivendo de uma maneira com grandes problemas. Eu conheço muitas pessoas que estão cada vez mais se sentindo sozinhas. Nós somos a geração onde se tem o maior índice de depressão, o maior índice de doenças psicossomáticas, porque as pessoas estão vivendo vazias, sem Deus, não preenche as suas vidas com Deus. Aliás, Deus não preenche a vida das pessoas, porque elas não querem, porque as pessoas estão perdendo o sentido da vida. Não estão entendendo por que vivem. Eu vivo para trabalhar, perde o emprego, perdeu a vida. Eu vivo pela minha família, perdeu a família, perde a vida. Nós somos a geração que tem o maior índice de divórcio. Nós somos a geração que tem o maior índice de consumo de drogas. Nós somos a geração que tem o maior índice de violência. Nós somos a geração que tem o maior índice de pessoas com doenças, com enfermidades. Mas as pessoas hoje vivem mais, e vivem muito mais
e cada vez mais doentes e piores. Nós somos a geração do cansaço extremo. As pessoas trabalham e não conseguem. Tudo que você vai conversar com qualquer pessoa hoje, em qualquer lugar, é um chavão hoje. Eu estou cansado. Não é assim? Estou cansado. Estou cansado porque eu trabalhei demais, eu corri demais, estou correndo demais. Nós somos uma geração extremamente medíocre, paupérrima de pessoas altruístas. Quem são as pessoas de sucesso hoje? Você vai falar que são as pessoas que têm dinheiro. Mas você já conheceu a Malala, uma jovenzinha que luta para que no país dela as meninas tenham o direito a estudar? Ganhou o prêmio Nobel desse ano, de 2014. Nós somos a geração que tem gerado muito pouco pessoas altruístas. E dentro das igrejas, cada vez menos missionários, cada vez menos pessoas que têm compromisso com Deus. Cada vez mais as pessoas estão falando: eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, pastor. Pastor, eu não tenho tempo, pastor. Então o que eu mais ouço é isso. Eu não posso porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que construir minha família. Você está construindo castelos de areia que um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar. Nós estamos criando não mais um areópago externo, nós estamos criando um areópago interno dentro de nós, aonde nós temos diversos deuses dentro de nós, e não mais um altar só para um único Deus e Senhor de nossas vidas. Nós precisamos estar muito atentos sobre isso. As pessoas estão cada vez mais gananciosas e a ganância leva as pessoas ao desespero. Quando todos os seres humanos reconhecerem as bondades de Deus, nós veremos e desfrutaremos de uma sociedade melhor. Por isso que eu comecei dizendo para você, quem pode trazer solução é Deus. Solução para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida, para os seus projetos, é Deus. Não há outra coisa nesse mundo. Não há. Os irmãos sabem que eu estou fazendo um curso de coaching e estou desenvolvendo essas ferramentas, estou trabalhando com essas ferramentas, e quando eu vou aplicar essas ferramentas, eu entro numa mistura muito grande, porque eles vão apresentando diversas coisas, positivismo e tal, mas eu chego lá na hora, eu não dou conta, eu tenho que falar de Deus, porque é Deus que traz solução para o ser humano, amém? É Deus, querido, é Deus que traz solução, é Cristo Jesus. Paulo foi então profundamente tocado pelo Evangelho. Quem era Paulo? Paulo, ele antes de ser Paulo, ele era Saulo. Vamos dar o seu nome aí daqui a uns dias. E ele era Saulo porque ele perseguia a igreja. E ele perseguia a igreja porque ele era um religioso com muito afinco. Hoje eu vejo muito religioso hoje defendendo a religião com muito afinco e amando cada vez menos as pessoas. Eu fico muito preocupado com isso, porque a igreja evangélica brasileira tem gerado gente maluca, e não gente de amor. Por exemplo, entrou agora em cartaz um filme que eu vou ver, da irmã Dulce. E um dos testemunhos da vida dessa mulher é que ela cuidou dos pobres. A cidade dela foi tocada porque ela cuidou dos pobres. E diz que com encontros com a irmã Dulce, relatos, você pega depois do livro lá da biografia, os encontros com a irmã Dulce, a pessoa saía com um profundo desejo de ser diferente. O apóstolo Paulo se tornou essa pessoa também. Que quando antes ele era temido pelas pessoas, porque ele tinha o poder do Império Romano. Depois da conversão mudou tudo na vida dele. Ele deixou de ser perseguidor e temido, e as pessoas começaram então a sentar aos seus pés e aprender a perspectiva do reino de Deus, e a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, e a conhecer então toda a vida que Deus havia preparado para elas. O nosso desafio, irmãos, é gerar homens e mulheres que sejam assim, que quando a pessoa chegar perto de você, ela sinta o cheiro do céu, amém? Quem quer ter o cheiro do céu aqui? É isso o nosso propósito.
É isso que tem que ser. A gente não tem que ter o cheiro da terra, a gente tem que ter o cheiro do céu. É isso que Paulo tinha, e é isso que transformava a vida dele. Você olhando de Paulo, talvez você falasse assim, ele não é bonito, ele não é um cara bom, tal. Mas quando você chegasse perto de Paulo, com 5 palavras, sua vida era tocada e transformada para a glória do Senhor Jesus. É isso que eu quero na sua vida hoje. É isso que eu quero para a vida de cada um de nós aqui hoje. Que nós saiamos daqui e quando as pessoas chegarem perto de nós, elas possam dizer assim, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Amém, irmãos? Para isso, então, eu quero falar de 3 verdades. 3 verdades que você precisa compreender nessa noite. A primeira delas, não existe vida fora de Deus. Vamos falar juntos? Não existe vida fora de Deus. O versículo 25 diz assim, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele mesmo dá a vida. Olha que coisa maravilhosa. Antes de você existir, antes de toda a criação existir, Cristo já existia. Ele é eterno, como Deus é eterno. E o protótipo de humanidade não é Adão. O protótipo de homem não é Adão. O protótipo de homem é Jesus Cristo. Amém? É isso que Paulo fala lá em João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória de Deus. A glória completa de Deus. A glória estava no unigênito, porque a glória foi manifestada na vida do Filho. O protótipo de humanidade que Deus teve à criação do homem não foi Adão, foi Jesus. Porque antes da queda existia Jesus. Antes do mover da criação, Jesus já havia se entregado e falado, por esses que o Senhor está criando, eu morrerei por eles. Amém, irmãos? Eu acho isso por demais maravilhoso para as nossas vidas, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos num caminho religioso e que nós estamos fazendo algo para chegar a Deus, e não, querido, antes que você pudesse imaginar, Ele já te deu o presente maravilhoso que é a vida, e isso esclarece para mim muita coisa, que eu não preciso ficar agora tentando tatear para encontrar Deus, porque o próprio Deus me deu a vida, o fôlego que age em mim, porque o dia que Ele virar e falar assim, acabou, não tem mais jeito, o dia que Ele falar assim, pronto, finalizou a sua vida, acabou, fechou-se, toda a criação, toda a existência, nada mais é do que prova do amor infinito de Deus, porque lá em João 3,16 diz, porque Deus amou todo mundo, não é isso? O mundo todo, o universo todo. Para quê? Para que todos creiam. Creiam em quem? Em Jesus. Ele amou o universo todo e por isso Ele criou o universo todo. E nós existimos por causa dessa prova de amor de Deus. Que antes que você acontecesse, ficar pensando assim, porque alguns ficam confabulando teologicamente, dizendo assim, eu já vi até pregador falando isso, o plano B de Deus para o homem era Jesus. Não, Deus não tinha plano B, Deus só tem um plano, só um plano, Jesus Cristo. Tanto é que quando o Apocalipse é escrito, João ele vai lá e ele vê que o trono está vazio, mas que depois o trono está lá, e quem está sentado no trono do universo? Quem, igreja? E ele diz lá então que Jesus é o quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele é o Alfa, e Ele é o Ômega. Então Ele é o princípio, o meio e o fim. A vida é Jesus, não é isso que Ele diz? Todos quanto virem após mim, eu lhes darei vida, e vida eterna. Não é vida que se acaba.
A nossa vida, a nossa existência está em Jesus, porque o Evangelho é a solução de Deus, não é a religião. O Evangelho é Jesus, o que vai trazer e o que Deus está fazendo ao redor de toda a história humana, nada mais é do que movendo todo e articulando, por meio do Santo Espírito dele, por meio do poder dele, o poder do amor dele, o poder da graça dele, o poder da misericórdia dele. Ele está permeando esse universo para que todos possam ver o tamanho do amor dele, o tamanho da graça dele, o tamanho do poder dele. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus, é a solução de Deus para todo aquele que nele crê. Amém, igreja? É o Evangelho, não é a filosofia, não é o dinheiro, é Deus, é Jesus Cristo, o eixo que move esse mundo, o eixo que se escreve, que se registra a história da humanidade, está em Jesus Cristo. Então compreenda isso nesta noite, não existe vida fora de Deus, não há essa possibilidade. Todos foram criados por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, por causa de Jesus Cristo. Por isso que agora nós podemos compreender então o segundo princípio. Vamos falar juntos. Não há possibilidade de realização sem Deus. Não há possibilidade. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. Vamos falar do versículo 28 juntos? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Só as irmãs, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então vamos entender. Você vive em quem? Em Jesus. Jesus. Você se move em quem? Jesus. Você só veio a existir por causa de quem? Jesus. O pagão, o assassino, o ímpio que está lá fora, ele vive por causa de quem? Jesus. Ele se move por causa de quem? Jesus. E ele existe por causa de quem? Jesus. Ou você é evolucionista e acredita que existe um Big Bang, que as pessoas nascem fora de Jesus? Dá para você entender aqui agora? O eixo que muitas vezes nós estamos vivendo completamente fora do plano da palavra do nosso Deus, porque muitos cristãos acreditam que existe uma vida fora de Deus, mas não existe essa possibilidade, não existe. Até o pior assassino lá fora, ele ainda é fruto da graça e do amor de Deus. Agora, o fantástico é quando você anda pela vida e encontra pessoas que estão completamente fora dos eixos religiosos, mas que são pessoas extremamente maravilhosas. Você conhece assim? Acabei de citar a irmã Dulce, né? Uma pessoa extremamente maravilhosa, está completamente fora dos eixos religiosos, daquilo que a gente compreende como o caminho da solução, né? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, e ele falando para mim: eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa, eu cuido da minha família. E ele virou e falou assim: agora me explica aqui uma coisa, como é que pode funcionar esse negócio? Uma pessoa que está na igreja, mas ela chega e fala assim que quer ver a sua morte, que quer matar os seus filhos. Como é que você me explica um negócio desse? Eu virei e falei assim: entendi o seu problema. E assim, o pior, ela acha que é melhor do que eu.
Mas ela dá cheque sem fundo, e ele estava falando da esposa dele. Dá cheque sem fundo e eu tenho que ficar cobrindo para pagar as contas dela. Não tem responsabilidade. Gasta e não está nem aí. Ela tem uma filosofia de vida, pastor. A filosofia de vida dela é assim: o que é meu, o que é do meu marido é nosso. O que o senhor acha dessa filosofia? Eu parei olhando assim, ele foi falando, e eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa trabalhadora, estou pegando dinheiro, estou colocando dentro de casa, estou pagando as contas. O senhor não entende, pastor, esse ano eu tive que pagar mais de 30 mil, foi um carro jogado fora. E ela se diz que é pessoa boa, fala mal de mim para Deus e o mundo. Eu falei: o senhor está igual ela. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: o que está acontecendo? Eu virei e falei para ele assim: eu acredito num Deus que está próximo do Senhor, e que poderia ser pior do que o Senhor está achando que é, mas que esse Deus ama tanto o Senhor, e que o Senhor ainda não tem sido capaz de amar esse Deus. Porque se o Senhor amasse esse Deus, o Senhor falaria que a sua vida se move por Ele. Não, mas eu não quero religião. Eu falei: eu não estou falando de religião, não estou falando nada de religião. O senhor acredita em Deus? Ele falou: acredito. O senhor ama a Deus? Amo. Ama Jesus? Conheço Jesus. Li todo o Evangelho, conheço Jesus. Você já tem um compromisso com Jesus? Não sei como que é isso. Vamos fazer isso aqui agora, resolver esse problema aqui agora. Porque quando eu sair desse carro, o senhor seguir a sua vida, eu não sei se eu vou encontrar com o senhor, mas nós vamos resolver esse problema aqui agora na vida do senhor. Nós paramos o carro aqui, ele parou na porta daqui da igreja, eu orei por ele, ele fez uma oração, ele entregou a vida para Jesus. Na hora que ele começou a orar, o Espírito Santo veio sobre a vida daquele carro assim. Tinha umas 7 pessoas subindo, eles pararam e viram aquele homem chorando copiosamente, e ele virou e falou assim: eu estou sentindo que a minha vida está mudando agora. O que é isso? Eu virei e falei assim: é o amor de Deus. Agora o que o senhor deve fazer em relação à sua esposa? Orar por ela e mostrar para ela esse amor de Deus que o senhor conheceu hoje. Peguei meus 2 livros e dei de presente para ele. Ele me ligou uma semana depois e ele me disse: a minha esposa mudou, pastor, porque eu orei todos os dias à noite por ela, e agora ela está um doce. Eu falei: que bênção. Funciona, irmão, amém? Funciona. O duro é quando você coloca Deus aqui dentro da igreja, enclausura Deus dentro da igreja, e enclausura Deus com o nome de igreja. Aí lascou-se tudo, porque Ele não habita. Sabe, a evangelização hoje, queridos irmãos, é muito mais descoberta. Você conhece gente boa? Gente honesta? Quem que conhece gente boa e gente honesta? Você conhece? Gente que não quer pisar dentro da igreja?